A minha história é uma história hoje muito interessante. Fui diretor do Jornal do Estado de São Paulo por 17 anos. O pessoal aí me elegeu como um dos 5 palestrantes mais lembrados do país. Sou professor da Escola Superior de Propaganda e Marketing. Ganhei esse ano uma medalha de mérito acadêmico. Então tem uma história hoje muito considerada, né, nos padrões aí, muito bem sucedido, etc. Agora, é aquela coisa, me dê um forte porquê, e a partir de um forte porquê eu consigo romper e realizar todos os comos da vida. O papel da música foi muito importante, e o João me perguntou isso na entrevista que fez comigo. E eu fui salvo por uma vizinha, a dona Helena Amorim, uma vizinha, que viu, uma senhora quieta e tal, ela viu, saltou o muro, era um muro baixinho, com uma manta, e ela conseguiu abafar o fogo. Também, eu diria que mais uns 20 segundos a mais, provavelmente não teria tido sucesso. E essa senhora, a dona Helena Amorim, foi uma pessoa que salvou a minha vida mental, por uma segunda vez, porque ela foi minha professora de violão. E graças à música, né, tá aqui o sexteto maravilhoso, graças à música, graças ao violão e graças à dona Helena, que eu comecei a mexer no violão, os acordes, né? E aí, brincando com o violão, vendo os festivais, né, da Record, comecei a imitar algumas músicas da Tropicália, aí coloquei música em teatro, etc. A música salvou minha vida. E essa dona Helena, uma senhora, essas coisas que acontecem na vida, muito curiosas, né, com as coisas bonitas, né? Salvou minha vida, e uns 4, 5 anos depois, o acidente foi com 4 anos, e mais ou menos uns 10 anos ela começou a me ensinar violão, que ela é professora de violão. Eu devo minha vida ao violão. A música foi uma grande transformação, foi através da música. Agora, o que o rock and roll nos ensina? O rock and roll nos ensina a mistura. O rock and roll é uma coisa que é vira-lata, é uma mistura de coisas geniais, permite que um cara simples, humilde, com alguns acordes, faça coisas bonitas. Então, o rock and roll é uma coisa que nos permite, a partir de uma base ali, aprender coisas geniais. E o que podemos aprender nessa conexão de rock and roll com superação? Se a gente presta atenção, como foi meu caso, prestava atenção em Beatles, prestava atenção na Tropicália, prestava atenção no Creedence Clearwater Revival, a gente presta atenção, a gente aprende. Esse é um bebê prestando atenção em Freddie Mercury. Ou seja, quando a gente presta atenção, a gente pode aprender e pode crescer. E uma coisa... Por que as pessoas não conseguem ir além? Porque não pega para fazer o que tem na mão. O segredo que a vida pelo menos me ensinou eu fui trabalhar com 15 anos de idade numa livraria como auxiliar de livreiro. Eu tinha que abrir a porta da livraria, varrer o chão, passar pano e limpar banheiro. Se eu não tivesse um prazer em varrer aquele chão, em passar pano e limpar o banheiro, eu não estaria hoje aqui. Por quê? Por uma coisa muito simples. O cérebro aprende a você gostar de fazer bem feito qualquer coisa. E o cérebro aprende a não gostar de fazer bem feito.
Então, um dos maiores enganos que eu vejo pessoas, e hoje eu estou com mais de 60 anos, já dirigi milhares de seres humanos nas empresas, quem eu nunca vi progredir é a pessoa que chega para você e fala assim: eu só vou dar o melhor de mim quando eu estiver lá. E esse lá nunca chega, porque ela aprende a nunca dar o melhor dela. Se você aprende a dar o melhor de você varrendo um chão, dificilmente você será uma pessoa que vai ficar só varrendo o chão. E a metamorfose ambulante é a capacidade que a gente tem de doar, a doação. Quanto mais a gente oferece, quando a gente tira da gente, o pessoal fala: mas você escreve tudo que você fez, você sempre ao longo dos seus trabalhos contava as experiências nas empresas. E quanto mais a gente oferece, mais tira, mais parece que tem uma maquininha do lado de dentro que gera coisas novas. A metamorfose ambulante é uma coisa fascinante, nós podemos ser muitos. E um dia eu perguntei para uma psicóloga no MIT, onde eu estudei uma época, como ela definiria um grande ser humano. E ela falou: um grande ser humano é aquele que consegue interpretar vários papéis na vida com fé. Então você não é um só, você é uma multiplicidade de pessoas dentro de você, e a gente só sabe isso através da experienciação. E aí perguntei: o que é talento? E ela me disse: talento é a capacidade que você tem de dar-se as experiências, de permitir experienciar para encontrar dentro de você potenciais gigantescos. Perguntei um dia a dona Jo Clemente, a mulher que fundou a PAI, a Associação de Pais e Amigos Excepcionais. Ela hoje é presidente de honra da PAI. Eu perguntei: se a senhora fosse viver de novo, o que a senhora faria de diferente, dona Jo? Ela disse: a única coisa que eu faria diferente seria ter protegido menos o meu filho Zequinha, que nasceu excepcional. Eu falei: mas é justo ter protegido. E ela falou: protegi muito. Ao proteger, não permiti que o Zequinha encontrasse todo o potencial humano que ele carrega dentro dele. Então quem não consegue, não importa a circunstância em que você esteja, progredir, crescer, evoluir, é porque tem um problema gravíssimo de não engajamento, porque com engajamento nós conseguimos crescer em qualquer circunstância. E aí é uma coisa que depende de você, é o teu compromisso, é a nota sol, é o solo, é o comprometimento, é o indivíduo altamente capacitado, é esse poder do sol mutante da pessoa. A nota sol é o solo, a nota sol é a pessoa, é você no seu momento, na contribuição que você tem a dar. E nisto, nós vamos fazer aqui uma música que é outro clássico do rock and roll e que tem um momento brilhante, um momento espetacular em que um solista realiza uma obra fascinante em nome do grupo como um todo. Vamos lá. Ciro Visconti, o guitarrista. A hora do solo, a hora em que é você com você que tem que realizar. Tem que estar preparado. E superação para mim significa, nessa frase, aprender a produzir valores a partir da sua própria vida, sob quaisquer circunstâncias. E valor significa o bem, significa o belo, tem que ter estética e benefício. Quando a gente desenvolve essa coisa aí, você pode estar em qualquer circunstância que as coisas vão rolar. 70% dos seres humanos jovens de alto potencial, isso é um estudo realizado nos Estados Unidos, com jovens selecionados para serem os high potential das companhias, não servem ao futuro. E por que gente de 27, 26 anos, 25 anos, com talento, selecionado para ser um adulto cada vez mais talentoso, não vai ao futuro? Não vai ao futuro simplesmente por causa disso aí. Esse livro foi um livro escrito nos Estados Unidos e eles entrevistaram pessoas no mundo inteiro, entrevistaram aqui no Brasil 2 pessoas, uma fui eu e outra foi o maestro João Carlos Martins. E eles me perguntaram, os 2 autores,
o que era sucesso para mim. Quando eles me fizeram essa pergunta, eu não tinha nenhuma resposta clara na cabeça, mas eu respondi a eles que o sucesso começa por manter presente seu senso de juventude, guardar a imagem da criança que você foi e ter certeza de que aquela criança é parte permanente do que você é e está presente em tudo que você faz. Eu falei isso para os autores, para o Patrick Sweeney, para o Greenberg. Eles foram embora. 6 meses depois aparece o livro e eles escrevem que a melhor definição de sucesso quem deu foi um brasileiro e colocaram essa definição como a mais relevante na opinião deles entre várias pessoas espetaculares pelo mundo afora que eles entrevistaram. Quando eu vi essa definição escrita, eu fui prestar atenção nela. E aí eu vi que está o grande segredo. Um ser humano de sucesso é aquele que mantém viva a sua criança interior. Nós morremos quando perdemos essa criança interior. E o Jô, uma entrevista que fez comigo, me perguntou onde que eu aprendi esse foco. Essa minha mãe adotiva, a dona Rosa Hoffman, ela me ensinou a prestar atenção nas batatas. Se você presta atenção nas batatas, né, sejam elas quais forem, você passa por cima de uma série de bobagens e não fica escutando os burburinhos da feira. O foco me foi ensinado pela dona Rosa, quando eu tinha 7 anos de idade, em que ela me obrigou a prestar atenção nas batatas. Eu tinha estado no hospital direto dos 4 anos até os 7, fui para casa e não queria ir para a rua, não queria ver ninguém. Quando ela dizia, você tem que ajudar sua mãe na feira. Você não ajuda sua mãe na feira, as vizinhas estão dizendo que eu não sei educar você. E eu não queria sair, não queria ser visto e nem ver ninguém. E uma quinta-feira, depois de muitas fugas que eu dei, eu acordei de manhã cedo com meu braço amarrado no braço dela e ela me arrastou até a Feira Livre. Chegamos na Feira Livre, primeira barraca, a barraca das batatas. E eu morrendo de medo, chorando, chutando, não queria ir de forma alguma. Quando começou a reunir um monte de gente em volta dessa barraca lá na feira, e ela fala assim para mim, filho, presta atenção nas batatas. Esse saco aqui é de batata grande para fazer para o seu pai, que é português, fazer cozida. Esse outro saco aqui é de batata redondinha para fazer no forno, no estilo alemão. Presta atenção nas batatas e não me tira atenção do que você tem que fazer. Em volta reunindo gente, vem uma mulher grande, que eu me lembro dela até hoje, abre um berreiro, lágrimas nos olhos, abraça minha mãe e começa a chorar. E diz bem alto para a cidade toda ouvir, meu Deus do céu, como seu filho ficou. Quando eu ia olhar para aquela mulher, a minha mãe me manda prestar atenção nas batatas de novo. Vem uma outra mãe com um menino pela mão, também me recordo, como hoje da cena, ela fala para o filho, Julinho, olha lá, quando eu digo para tu não mexer com fogo, olha como tu vai ficar. Quando eu ia olhar para aquela mãe, para aquele menino, para o entorno da barraca, novamente ela me manda prestar atenção nas batatas. Eu voltei os olhos para a batata, comecei a escolher, passamos pela feira, alho, cebola, tomate e laranja, me fazendo prestar atenção na escolha das mercadorias. Quando chegamos em casa, ela abraçou, o pai abraçou e disse assim, obrigado filho, ninguém vai poder dizer que nós não sabemos educar você. Na semana seguinte, com mais coragem, fui com ela à feira novamente, à feira do bairro. E quando cheguei na feira do bairro, o que acontece? O que vocês acham que acontece? O óbvio, o mundo real. E o que é o mundo real? Você é um menino, tem 7 anos, tem um rosto queimado. Você espera o quê? Ser tratado como um pequeno príncipe que veio de um asteroide? Não. Você é feio, você queimou o rosto. Os moleques vêm te pegar. Aí queimado. Aí tu olha para um, ele é um puta gordo. É o Buda, o outro é manco, o outro é o Chico Boy, o Estiquiço, o Chulé, o Fedido, o Zé da Pinta. Cada moleque tem um defeito. E se não tem, tu inventa que ele passa a acreditar que tem. E logo em seguida eu vi que os moleques ali da feira não eram inimigos. Começamos a chutar laranja, a brincar. E o primeiro dia de extrema felicidade que eu me recordo até hoje, racionalmente, foi no dia seguinte à feira. Quando os meninos do bairro foram me chamar para jogar bola com eles. Ou seja, uma mãe adotiva me arrancou do fundo do quintal, me levou na marra até a Feira Livre e me fez prestar atenção na única coisa que interessava, que era prestar atenção naquilo que eu tinha que fazer, era prestar atenção no meu melhor, era prestar atenção nas coisas que tinham uma efetiva utilidade e não dar ouvido e para os burburinhos do entorno. Esse software mental foi instalado no meu cérebro aos 7 anos de idade e ele prevaleceu. E como ele prevaleceu, eu acho que isso explica tudo o que é a minha carreira, o que são as minhas obras, as minhas realizações. Alguém me ensinou a prestar atenção na batata. E o que mais destrói um ser humano é o poder da distração. Como é que a gente faz acontecer?
5 níveis na vida. Primeiro, você tem que ser um cara altamente capacitado, você tem que ser bom, muito bom em alguma coisa. O cérebro aprende, não importa o que. Seja muito bom em algo, o cérebro aprende e o cérebro vai replicar e vai multiplicar isso ao longo da vida. Segundo, sozinho não faz nada. Tem que aprender a jogar em equipe, tem que aprender a jogar em time. Nós não fazemos nada sozinho, não fazemos nada sem a banda, não criamos nada, temos que ser membros colaboradores de equipe. Terceiro, toma conta da sua vida. Gerente competente. Gerente competente pega as coisas que tem que fazer com o que ele tem na mão para fazer e ele realiza. Ele é um protagonista e não uma vítima. Segundo, líder eficaz. Promete resultado, se compromete com o resultado, entrega resultado, abandona a ideia de vítima, abandona a reclamação. O cara que reclama do mundo, reclama do chefe, reclama da pessoa, reclama da cidade, essa figura está usando o cérebro para um sentido errado, e o líder eficaz ele pega isso e transforma com protagonismo. E finalmente a superação. Meu último trabalho, que é uma tese de doutorado, a pedagogia da superação, eu encontrei 10 grandes poderes dos seres humanos superantes. O primeiro, limiar de dor. O cara que está sempre com dorzinha, ele não consegue enfrentar o mundo que o cerca. Então tem que ampliar limiar de dor. Tem um amigo que é mestre em MMA, e ele diz, um lutador de MMA, se ele não aprender a apanhar muito, ele jamais vai ser campeão, porque ele pode bater, mas ele vai apanhar. Então se ele não tiver um limiar de dor expandido, nunca vai conseguir ser um cara de MMA. Agora, na vida é a mesma coisa. Tem gente que está sempre reclamando com dorzinhas, limiar de dor expandido. Outra coisa, uma opção sincrópica, ou seja, uma opção pela criatividade. A criatividade é o que separa o ser humano do bicho. 3, tem que encontrar um talento. Tem que encontrar uma habilidade. Se você não tiver um talento, uma habilidade, você não transforma as coisas no trabalho que te dá um prazer muito grande. 4 itens. Saber atrair ajuda. Tem gente que afasta pessoas. Para superar em qualquer campo da vida, a gente tem que ser um ser amável. Tem que aprender a ser gostado, aprender a ser querido. 5, engajamento em sentido elevado. Transcendência. Por que você faz um trabalho? Por que você vai estudar? Por que você vai ser legal? Qual é o sentido maior que tem por trás disso? 6, capacidade de amar. Se você não ama, você não se apaixona. Se você não se apaixona, você não vê o invisível que está ali por trás das coisas que são vistas. Keep your child alive. Está em inglês para dizer, mantenha a sua criança viva. Se a sua criança morrer, você já morreu com ela. Poder de estabilização. Tem que ter inteligência emocional. Você pode ter os outros, todos 9 poderes. Se você não conseguir encontrar em algum ponto da sua vida a capacidade de estabilizar de inteligência emocional, você detona o tempo inteiro todos os outros 9. Foco priorizado em valores. Valores são essências que não mudam nunca. E por último, ser um protagonista e não uma vítima. Esses 10 poderes eu encontrei nos meus estudos. Estou acompanhando parentes das vítimas da Boate Kiss, pessoas que passaram pelo acidente do Césio em Goiânia, pessoas que sucederam, pessoas que se suicidaram, e isto é o encontro dessas 10 sínteses. O caso que eu estudei do suicídio, a pessoa tinha praticamente todos esses 10 e foi perdendo um a um ao longo de 10 anos, até a hora em que se suicidou, em que ele não tinha mais nenhum desses 10 aspectos dentro de si. Ou seja, essa síntese deixo com vocês. Limiar de dor, opção pela criatividade, um talento e uma habilidade efetiva, atrair ajuda, ser gostado, ser querido, se engajar em sentido elevado, capacidade de amar, manter sua criança viva dentro de você, compreender a estabilização, a inteligência emocional, foco priorizado em valores ascensionais e sempre agir como protagonista e não como uma vítima, ou seja, afastar aquela hiena hard do lado de você.